Segura na mão da pessoa que está do seu lado e comece você a orar com ela em nome de Jesus. Diga: eu vim aqui, Senhor, para buscar o Senhor. É muito bom todo esse movimento, essas mensagens pelas canções. É muito bom cantar a palavra de Deus, porque com o Lex a gente canta a palavra. Mas nós queremos mais do que uma sensação, mais do que uma emoção. Nós queremos o poder do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Nós queremos pressão em nós. Nós queremos intensidade, Pai. Então, no nome de Jesus, vem, Senhor, toma esse lugar. Vem e opera, Senhor, teus sinais, tuas maravilhas entre nós, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, abençoe aquele que está do nosso lado, para a glória do teu nome. Ó Deus, tudo aqui pertence ao Senhor e nós somos um só no Senhor. E o Senhor manifeste, Deus, o teu querer entre nós, que o Senhor manifeste a tua bondade entre nós, que o Senhor manifeste, Deus, esse poder do Espírito Santo em nós. Nós consagramos nossa vida para o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Faz um barulho aí, ô. Aleluia. Então agora você pode ficar de pé. Haha, eu te peguei. Não, estou brincando, pode sentar. Ontem nós falamos sobre a intensidade. É óbvio que é intensidade. Nós falamos sobre o que ontem? Qual foi o tema da palavra de ontem? Seja intenso ou morra tentando. Vitor, você merece mais do que um abraço, mas eu quero te dar um abraço. Você falou o tema da... Ah, tá, glória, esse aí. Glória a Deus. Muito bom. Ontem nós falamos sobre um rei. Qual é o nome dele? Azia. Amazias. Amazias fez tudo para Deus, amém? Fez tudo para Deus, amém? Amém, ele fez, mas não de todo o coração. E o que aconteceu com ele? Primeiro ele se desviou. Ele ouve um profeta, no primeiro momento, faz aquilo que o profeta orientou, abre mão de 3,5 toneladas de prata, mas depois ele não ouve um outro profeta. Ao contrário, fala assim: ei, quem te perguntou alguma coisa? Ele falou para o profeta. O que aconteceu com ele em seguida? Está vendo? Tu não está meditando na palavra, irmão. É para você sair daqui e ficar ruminando essa palavra durante o dia, a noite, toda hora. Eu sei que o negócio é frenético, é intenso mesmo. Às vezes você tem que lidar com um monte de coisa, um monte de informação. Como é que foi aquela parada que o Everton... Cadê o Everton? Fez ontem? Hã? Cadê? Hein? É só com você que funciona ou comigo também funciona? 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 Aham. Ah, que legal. Eu vou fazer esse troço aí daqui a pouco. Não, depois eu faço, agora não. O que aconteceu com Amazias? Ele foi derrotado pelo inimigo. Fala para o teu irmão, pelo inimigo, campeão. Ele foi derrotado pelo inimigo. Ele chamou o inimigo para a briga. Ele falou assim: vem, pode vir que eu estou pronto aqui, ó. Terceiro, o que aconteceu com ele? Fez o quê? Ele não alcançou o potencial da sua vida, propósito que Deus tinha para ele. Ele morre fugitivo e o corpo dele volta para casa num cavalo. Sem honrarias, sem reconhecimento, sem glória, simplesmente volta para casa num cavalo. Você está aqui? Então já dá para a gente perceber que ser usado como Amazias foi, não dá. Porque ele não era intenso. Então a gente está falando, querido, de alguma coisa que vai permanecer. É muito legal a gente vir, curtir, pular. Cara, eu curto isso, eu me amarro nessas coisas, não tenho nada contra. Mas a gente precisa entender que o que vai revolucionar uma geração, que vai marcar o mundo, que vai marcar nossas cidades, é o fato de que cada um de nós precisa se posicionar na sua missão.
Vou te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, agora, que falta você faria? O que ia acontecer com o mundo com a sua ausência? O que ia acontecer com seus amigos sem sua ausência? Responda essa pergunta para você. Porque essa pergunta é uma pergunta que nos chama a atenção sobre propósito. Pegou aí? Funciona isso aqui direito? 1, 2, 3. Não funciona. Só com você, hein, Everton? Não funciona. Tem que chamar o Lex para fazer esse negócio aqui. Não funciona. Eu vou de novo, mais uma vez, hein? Vai funcionar agora? Vai? Vai? Não vai não, larga esse negócio para lá. Cada um, ado, cada qual no seu quadrado, né? Pega a sua Bíblia aí que eu quero falar de agora, não mais de um rei, eu quero falar agora de uma rainha. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Esther, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. E essa pergunta, nós precisamos responder até o final dessa mensagem. A pergunta dessa noite é: quem Deus vai usar neste tempo? Cadê as mulheres? Diga comigo, quem Deus vai usar nesse tempo? Meu Deus do céu, mulher, que negócio é esse? Faz esse negócio direito. Vamos lá. Aleluia. Cadê os homens? Meu irmão, peraí, eu vi um... Oh! Você é Wolverine, cara! Fala então, quem Deus vai usar nesse tempo? Não, fala junto, irmão. Quem Deus vai usar nesse tempo? Aleluia. Esther capítulo 4, abra sua Bíblia comigo. Versículo número 9. Fique de pé, por favor. Deus diz na sua palavra qual é o homem que ele respeita, qual é o homem que ele reverencia. E sabe qual é o homem que Deus reverencia? E quando fala homem, homem e mulher no sentido geral, sabe qual é? Deus fala: aquele que treme diante da minha palavra. Aquele que treme diante da minha palavra. Pessoal, deixa eu falar um negócio, uma boa com vocês, não me entenda mal, não me acha que eu sou tiozão não, tá? Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou diante de uma geração que tem a oportunidade nas mãos de mudar o mundo para valer. Não, você não escutou. Eu estou dizendo que eu estou diante de uma geração que tem nas mãos o poder e a oportunidade de mudar o mundo para valer. Está passando por você isso, meu irmão. E você não pode ser um Amazias que entra na oportunidade, que está no trono e se dá mal. Diz a Bíblia assim, Esther capítulo 4, verso 9. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Mordecai é o mesmo cidadão. Ataque, aqui na minha versão, o Atá é a mesma pessoa. Então Esther mandou o Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, ao menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Então Mardoqueu enviou essa resposta a Esther, verso 13. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos.
se ficar calada num momento como este, a livre e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. E ele faz uma pergunta: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Diga comigo, quem sabe se não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou aonde você chegou? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos tremer diante dela. Nós queremos rasgar nosso coração perante ela. Então vem nessa noite e mostra a tua glória, Senhor, pela tua palavra. Revoluciona nossos corações e mentes nesse lugar. Liberta-nos de nós mesmos. Quebra o jugo sobre nós e nos leve ao teu coração. Que a tua revelação nos liberte. No poder de Jesus. Como o nosso querido pastor Lex cantou, a tua palavra mudou a vida dele. Mas a mesma palavra pode nos mudar hoje para a glória tua em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Dê para ele um forte aplauso, amém? Aleluia! Tome o seu assento aí. Deixa eu contar para você aqui uma história bem resumida. O reino é persa. O reino da Pérsia estava na mão de um rei chamado Xerxes, ou Artaxerxes. Esse rei está casado com uma rainha, o nome dela é Vasti. Ele dá uma festa, manda chamar a esposa está também dando uma festa com as suas amigas, olhe para cá. A esposa também está dando uma festa com as suas amigas, e ela não vai obedecer ao rei. O rei então fica com aquilo que a gente diz, fica com carão, porque ele perde o respeito, ele perde a moral diante dos seus liderados, porque ele manda chamar a esposa não dá a mínima para ele. Qual é o resultado disso? É que entra uma crise no reino. Os conselheiros do rei chegam perto dele e dizem assim: ó rei, o negócio é o seguinte, se a mulher do rei não obedece o rei, você acha, rei, que as nossas mulheres vão nos obedecer? Ó rei, o negócio vai ficar complicado, porque se você mandou a tua mulher vir, ela não veio, se a gente falar com as nossas mulheres vêm, elas não vão vir também. E aí vai virar um caos generalizado aqui no reino. O que é que a gente faz, rei? Você precisa tomar uma atitude, rei. E o rei toma uma atitude. O rei simplesmente despede, destrona a sua própria esposa como rainha e manda a mulher embora. E ela vai. E aí então começa uma campanha para uma nova rainha. Nesse período, o povo judeu que passou pela mão de Amazias tinha sido aprisionado pela Babilônia. E a Babilônia dominava os judeus, eles estavam escravizados, estavam prisioneiros lá na Babilônia. Só que em seguida, a Babilônia entra em combate com outro reino que começa a surgir, o reino da Pérsia. E o rei da Pérsia destrói o rei da Babilônia, e tudo que pertencia à Babilônia agora vai pertencer ao rei da Pérsia. E tudo significa também os escravos, também aqueles que estavam cativos, e nesse caso está falando de judeus. E os judeus agora estão debaixo do reino da Pérsia. Mas o reino da Pérsia era mais flexível que o reino da Babilônia. Um rei da Pérsia chamado Ciro permite que o povo volte e comece a organizar a sua vida em Jerusalém. E aí então, judeus foram presos, e no meio desses judeus tinha uma mocinha. O nome dela é Esther. Esther perdeu seus pais, possivelmente seus pais entraram em combate com a Babilônia e foram assassinados no combate, foram mortos no combate. E Esther ficou sozinha. E de alguma forma ela precisa ser cuidada por alguém, e um tio assume o cuidado dela. O nome dele, Mardoqueu. Mardoqueu era alguém que estava sempre perto do reino. Nesse processo, então, Mardoqueu resolve inscrever a sua sobrinha na grande campanha para ser a nova rainha. E ela então é inscrita, passa por um processo todo, e durante todo esse processo Deus estava agindo ali. Mas escute uma coisa:
Quando eu penso no livro de Esther, o livro de Esther é para mim e para você, porque em nenhum lugar do livro de Esther, em nenhum dos seus 10 capítulos, aparece o nome de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Um livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus, nem Senhor, nem Jeová, nem Yahvé, nem Adonai. Um livro que está dentro da Bíblia, mas não tem nenhum nome de Deus, nenhuma referência de Deus, nem para chamar Israel de povo do Senhor. Sabe o que significa isso? E mesmo assim, você vê a ação de Deus em Esther sem ter o nome dele. E sabe o que significa isso? Significa que Deus está agindo na nossa vida, mesmo que a gente não o veja. Às vezes a gente sai da nossa casa de manhã cedo, olha para cima, e o céu está cheio de nuvens, e o que é que a gente diz? E hoje não tem sol. Como que não tem sol? O sol está lá, como o Lex canta, o sol está lá. Como o Salomão cantou ontem, o sol está lá, depois das nuvens o sol está brilhando ainda. E a gente transfere isso para a nossa vida. Quando as coisas estão cinzentas na nossa vida, embaçadas, a gente diz o quê? Cadê Deus? Deus me abandonou, Deus não está comigo. Você está entendendo, querido? Quando os teus pais começam a brigar, quando você começa a ser perseguido por causa da tua fé, quando na escola você precisa dar um testemunho, a galera toda está em cima, te buzinando, te barulhando, o que é que acontece? Você acha que Deus não é com você? Eu estou estagiando numa escola. Sou o senhor estagiário. E aí ali na escola a gente se depara com um monte de situações. E às vezes eu vejo meninas que passaram por aqui, que eu mesmo batizei, mas que os pais começaram a dizer para elas assim: olha, sai fora, que nada, você é uma crentezinha assim, é crentezinha assado. E essa menina começou a não aguentar a pressão e piraram e falaram: quer saber? Fala que eu faço isso, fala que eu faço aquilo, quer saber? Agora eu vou bagunçar com tudo. E estão bagunçando com tudo. Porque não aguentaram a pressão, porque se esqueceram que é aquele que persevera até o fim, esse que vai ter sim o prêmio. Todos nós passamos pelas mesmas batalhas. Hoje à tarde, naquela mesa retangular, nós falamos sobre as experiências que você tem que enfrentar para o seu chamado, para você obedecer a Deus. Cara, o dia que eu me converti, o meu pai correu atrás de mim com um pedaço de pau desse tamanho, dessa grossura, de madeira maciça, para me bater, porque ele disse que filho meu, ele preferiria morto a crente. Então não pense para você que é fácil, não pense você que só você tem o nível de problema que você tem. Você pode ter sim o nível de problema que você tem, mas escute uma coisa, você tem também a capacidade de suportar esse problema, só você tem. E aí então, Esther chega ao trono. Esther agora é rainha. Está lá, reinando junto do seu marido, o rei Xerxes. Nesse momento, 2 eunucos começam a tramar uma forma de matar o rei. Acorda o Tobias ali, está dormindo. De matar o rei. Estava orando, irmão? Estava nada. Conversa fiada, rapaz, ainda mente ainda. Ô Lex, me ajuda aí, irmão. O cara mentiu agora. Depois o Lex vai dar o testemunho da vida do Tobias, né? Falando da árvore que ele foi encontrado amarrado, né? Porque ele é tribo indígena Yanomami, Kayapó. E aí então os 2 eunucos estão tramando a forma de matar o rei, e Mardoqueu consegue interceptar aquela conversa, manda um recado para Esther, e Esther aciona o rei vai apurar o fato, descobre que era verdade e manda matar os 2 eunucos. E a vida seguiu. Só que aí tinha um cidadão almático, o nome dele é Amã. Ele era almático. Um belo dia ele foi comissionado a uma função no reino, e ele desce e dá de cara com Mardoqueu. E ele é aquele cara que tinha um ego muito inflado e queria que todo mundo se curvasse diante dele. Mardoqueu não se curva, Mardoqueu ignora. E ele fica tão furioso,
que ele resolve no coração dele matar Mardoqueu. E aí, quando ele decide matar Mardoqueu, ele decide uma coisa mais forte. Ele falou, não, eu não me contento em matar só Mardoqueu, eu quero saber de qual povo é Mardoqueu. Ele descobre que Mardoqueu é do povo judeu. Ele falou, já sei, vou armar um esquema e eu vou conseguir que o rei assine um documento onde ele possa mandar matar todos os judeus. E ele engambela o rei e consegue. O rei assina o documento e ótimo. Dia e hora estavam já marcados para que todos os judeus fossem assassinados dentro do reino da Pérsia. E é nesse momento que Mardoqueu manda um amigo dele, Atá, ou Ataque, na minha versão, para chegar até Esté e falar, Esté, você tem que fazer alguma coisa. Fala para o teu vizinho assim, ó, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Esté, você tem que fazer alguma coisa. E aí Esté, então, devolve uma resposta para Mardoqueu, dizendo o seguinte, eu não posso fazer nada. Eu não posso ir até o rei porque ele não me convidou. Tem 30 dias que ele não me chama. E se eu resolver ir por mim mesmo, todo mundo sabe que tem uma lei. E a lei diz que se alguém entrar na sala do trono sem ser convidado, vai ser morto. A menos que o rei estenda o cetro de misericórdia. E aí então, Mardoqueu recebe essa resposta, mas não fica contente com essa resposta. Ele manda outra resposta para Esté e diz assim, Esté, você está pensando que pelo fato de você não se envolver com isso, você está livre? Você está pensando que a desgraça que está vindo vai atingir só um grupo? Você esqueceu quem você é? Você esqueceu que você também é uma judia e que todo mundo vai sofrer? Olha, se você não fizer nada, eu ainda acredito que socorro e livramento vai vir de alguma parte. Mas escute uma coisa, você vai sofrer a consequência da sua negligência. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu e você podemos sofrer a consequência grave das nossas negligências. Asaf está indo lá fora sozinho. Alguém, por favor, me ajude. Segura ele aí. Nós podemos sofrer a consequência da nossa negligência. Quando nós, como flechas, não acertamos o alvo. Você é uma flecha, diga para o teu vizinho, você é uma flecha. E flecha feita para acertar o alvo. E quando nós não acertamos o alvo, nós não estamos dentro do propósito. Você não tem ideia, querido jovem, olhe para mim, do que acontece quando você, que Deus salvou, ou que Deus está trazendo para perto dele nessa noite, quando você se envolve com o pecado, e isso forma uma curva na tua vida, que te leva para longe da presença de Deus. Você não tem ideia da consequência dessa curva para a tua vida, e para aqueles que estão ao seu redor. Quanta gente pode ser salva por você? Põe uma coisa na tua cabeça, querido, pensa aqui comigo. Tem muita gente fazendo muita coisa pelo Brasil afora, mas só tem um Lex. Se esse cara se desvia, se esse cara cai, quantos deixarão de ouvir de Jesus por causa dele? Quantos ficarão decepcionados? Você está aqui? Tem tanta gente fazendo muito movimento aí no meio da juventude, mas só tem um Rômulo Coimbra de Souza. Só tem um Rômulo. E se ele cai, uma multidão vai com ele. E olha que eu vou te falar, quem conhece a história do Rômulo sabe o quanto que o diabo queria deixá-lo no chão. Lá atrás poderia ter sido o fim de tudo isso que você está vivendo aqui. Você pegaria uma curva e jamais chegaria aqui para viver tudo que você está vivendo. Você está entendendo, querido? Muitos de vocês estão aqui nessa noite, pegaram uma curva, pegaram um atalho, saíram da rota. E por causa disso, muitas coisas que vocês poderiam estar vivendo, não estão vivendo. Como pastor nessa igreja, eu vejo muitos que estão aqui há mais tempo, e eles estavam caminhando e de repente resolveram pegar uma outra rota. E ao fazerem isso, perderam o rumo.
E aí sabe o que acontece? O que Mardoqueu falou, Deus levanta outro, Deus levanta outra, e Deus colocou outras pessoas. E aí algumas dessas pessoas, quando veem essas pessoas fazendo aquilo que elas gostariam de estar fazendo, vivendo aquilo que elas gostariam de estar vivendo, elas ficam frustradas e ficam mal com isso. Você está entendendo isso? Quem é que Deus vai usar nesse tempo? Primeiro, aqueles que ultrapassam seus próprios limites. Esther pôs para ela um limite, e o limite foi: tem uma lei, eu estou com medo, eu não vou lá porque eu não vou me dar bem nessa história, eu vou morrer e eu não quero morrer. O problema de Esther era o medo, não era nem a lei. E quando Mardoqueu ouve isso e manda essa notícia para Esther, a atitude de Esther é: agora, aconteça o que acontecer. Olha aí para a sua Bíblia, capítulo 4 de Esther. Olha só, lá no verso de número 15. Ou melhor, no verso 16 diz assim: eu irei à presença do rei, lá no final do verso 16, mesmo que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, eu morrerei. A mulher que antes estava com medo, recebe uma palavra de Mardoqueu e ela resolve romper os limites. Escute uma coisa, na vida do Salomão que teve aqui ontem, eu conversei bastante com ele, porque nessa madrugada eu levei até o aeroporto, voltei para trazer o pastor Lex e a equipe. Escute uma coisa, conversando com ele, ele me falou de como que aconteceu para ele gravar a primeira música dele, como aconteceu com o Lex para gravar, foi Se Joga, né? Foi Se Joga? Se liga na visão. Alguém deu uma palavra, mas ele mesmo, por ele mesmo, não faria. É por isso, queridos, que eu acredito na visão do MDA, eu acredito no discipulado 1 a 1, porque nós precisamos de alguém que nos empurre para frente, que nos impulsione, que nos dê uma palavra e diga assim: cara, você vai conseguir sim, Deus é com você, você pode vencer isso aí. Mardoqueu foi esse na vida de Esther. Mardoqueu vira para Esther e diz assim: não, Esther, passa do teu limite, ultrapassa o teu limite, vá além. Hoje pela manhã e à tarde o pastor Alan trouxe palavra de você romper limite como Davi rompeu os limites. Ontem à noite eu falei um pouquinho, introduzindo essa ideia dos limites. Queridos, em geral nós paramos os limites. E quais são os limites que estão na nossa vida? Primeiro limite que para a nossa vida é o pecado. Pecado não acrescenta nada na nossa vida, pecado tira. Pecado põe é limite. A única coisa que o pecado põe na minha vida, na tua vida, é limite. Por causa do pecado, nós paramos o limite e não podemos ir para o céu se nós estamos vivendo no pecado. Se estamos andando em Cristo, mas caímos no pecado, isso põe limite de viver uma vida alegre, feliz e completa nessa terra. A gente vive sempre como fugitivo, sempre como prisioneiro, sempre como Caim, sempre com, sabe, olhando as pessoas atravessadas, sempre pensando o que as pessoas estão pensando de nós. Não é assim? Quando a gente peca, o que a gente pensa? Não vou na igreja não, como é que eu vou olhar para a cara do pastor, como é que eu vou ver aquele irmão? E mesmo que ninguém saiba do seu pecado, mas o fato de você vir depois do pecado, sentar numa cadeira do culto, durante o culto, você fica, alguém te olha, você já bota assim na sua cabeça: essa pessoa está me olhando diferente, está me olhando atravessado. Quem já percebeu isso? Já percebeu isso? Então, é desse jeito. É desse jeito. A gente começa a pensar assim: não, aquela pessoa está olhando para mim porque ela está me julgando. Teve uma pessoa que falou isso para mim: não, pastor, eu estou com vergonha de ir na igreja, porque um dia eu fui e eu percebi que as pessoas estavam me olhando e eu estavam me julgando. Eu falei: como? Ninguém sabe do seu pecado? Só eu e você? Você está aí? Sabe, queridos, limites vêm de todas as partes. Às vezes há limites que as pessoas colocam na nossa vida, pai e mãe, que diz para mim e para você assim: que nada, você nunca consegue nada, tudo que você começa você não termina, você não vai dar para nada que preste, você vai ser igual aquele tio seu. Já viu, quando querem comparar a nossa vida com alguém dentro da família, sempre comparam a gente com alguém pior da família? Já percebeu? Você está igual aquele tio seu lá, vagabundo, faz nada. Está igual não sei quem, você é igual ao seu avô.
Sempre comparam a gente com alguém pior da história, a ovelha negra da família. E às vezes isso nos põe limite. Por quê? Porque a gente fica esperando que alguém acredite em nós, e porque as pessoas não acreditam em nós, a gente acaba também não acreditando. Eu ouvi a vida toda que eu ia puxar a carroça. Isso é uma maneira muito educada de dizer que eu ia virar burro, né? Puxar a carroça, viver do cabo da enxada, que eu não ia dar para nada que preste, que tudo que eu começo não termino. Só que teve um dia que eu tive que dizer, não dá mais para viver no limite. Eu tenho que viver além do limite. Eu tenho que ultrapassar o limite. Limite, querido, é só uma palavra que as pessoas dizem para nós, para que a gente não faça grandes realizações. Às vezes nós estamos vivendo um limite, por quê? Porque, eu já experimentei isso, eu já fiz aquilo, mas não deu nada, aí eu tentei e eu retrocedi. Às vezes eu vejo pessoas que começam a se dedicar no reino de Deus, fazer uma coisa, fazer outra, e aí o diabo começa a perseguir a pessoa, porque é natural, é natural. Quanto mais você sobe o nível, mais sobem os ataques. Aí a pessoa diz, não, o diabo está me perseguindo, eu vou parar de fazer isso. Não, eu comecei a liderar uma célula, eu comecei a cuidar de gente, daí o diabo está me perseguindo, eu vou parar, porque pelo amor de Deus. Não, querido, isso é uma tampa. E você é uma pipoca. Então, querido, talvez você sozinho não consiga empurrar a tampa, mas você precisa se juntar a outras pipocas como você, que estão prontas para estourar, e juntos lançar essa tampa para o quinto dos infernos. Nós precisamos passar dos limites, sabe? Está na hora, e já chegou, como disse Jesus, desse pecado da masturbação, queridão. Olha para mim aqui, sair da tua vida em nome de Jesus. Está na hora de você tirar isso da sua vida. É difícil, é impossível, eu não conheço uma pessoa que não faz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entrei em propósito com Deus, esse pecado desapareceu da minha vida. É possível sim. O problema é que a gente fica justificando e dizendo, não, é por isso, como Esther, a gente fica dizendo assim, não, é porque se eu for lá, vai, e não dá, eu não vou conseguir e tal. Querido, bota uma coisa na tua cabeça. O pessoal da psicologia está direto falando isso. Olha, você tem que sair do negativismo, para de ficar lançando palavras contra você mesmo. E eu vejo muitos crentes fazendo isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você é salvo, o Deus de toda a terra mora dentro de você. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder está operando em você. Então me diga uma coisa que você não pode vencer. Não há nada que você não possa vencer, se você está se deixando ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Você está dizendo, eu não consigo, é maior do que eu, como é que eu vou vencer? Essas são as respostas que nós damos quando nós nos deparamos com uma situação que nos desafia. A gente sempre diz, não dá. Esther, ela era uma judia, e ela era uma mulher, e ela a vida toda aprendeu que uma mulher, ela não tem expressão, ela não pode muita coisa, porque os homens impuseram isso para ela dentro da sociedade judaica. Não, a mulher, olha, ela não dá pitaco, ela não fala nada, ela não se envolve com nada. E Esther tinha essa mente, e ela precisava se libertar dessa mente. Sabe, queridos, muitas vezes o que nos limita não são grandes pecados, mas são pequenas coisas. Em Cantares tem um versículo que diz assim, pegue as raposinhas, antes que elas destruam a nossa plantação de uvas que está em flor. Por quê? Porque em geral o pessoal colocava uma cerca, uma proteção, pensando na raposa grande. E a raposa grande não conseguia pular. Só que ao fazer uma cerca, o pessoal deixava uma brecha. E a raposinha, aquela filhotinha de raposa, ia naquela brecha da cerca, ia na base, da videira, começava a arranhar e com o focinho fino, começava a sugar o suco. Não é suco não, é sulco. Tá bom? É com L. Daquela videira. E aí, matava a videira.
enquanto ela estava em flor, antes de dar uva. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo é uma raposinha. E ele sabe que você está em flor, que você está pronto para dar fruto, que você está pronto para multiplicar vidas através de você, que você está pronto, querido, para alcançar propósito, que você está pronto para perpetuar um legado, uma história nessa terra. Mas ele, sabendo disso, ele vai sugar você e vai arrancar isso de você, porque ele quer matar você agora que você está em flor. É no melhor momento da nossa história que a tempestade vem. É quando a gente está assim, se sentindo no auge. O carcereiro estava tão tranquilo, estava relaxado, estava em paz, estava light, porque Paulo e Silas estavam lá, amarrados na prisão, pés e mãos, e o carcereiro falou: está tranquilo, está favorável. Cara de uma música só, né? Nunca mais. E aí o carcereiro foi tirar uma soneca. Enquanto ele dormia, o que aconteceu? Bum! O terremoto chegou, sacudiu tudo. E ele abre os olhos desesperado, as portas das prisões estão abertas. E ele diz: todo mundo fugiu, eu vou morrer. E ele pega a espada e vai se matar. E Paulo diz: está tranquilo, está favorável. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Relaxa. E quando a gente se depara com essas raposinhas, nós precisamos tomar uma atitude. Reforça a cerca, meu irmão. Reforça a cerca. Bota pitbull. Deus quer que a gente se fortaleça, que a gente resolva essas pendências na nossa vida. São pendências, querido. A gente trouxe isso do mundo. A gente não aprende pecado dentro da igreja. Tem pessoas que dizem a seguinte frase: quando vê esse movimento aqui que a gente está fazendo, e o mundo entrou na igreja, como é que você acha que o mundo entra na igreja? Vai lá, me ajuda aí, senhor inteligente, senhora inteligente. Como é que o mundo entra na igreja? Vamos lá, me ajuda aí. Como é que o mundo entra na igreja? Ele vem assim, desce da cúpula, o mundo, o globo, é assim? Lógico que não. Ele vem com você. Ele vem com aquilo que você aprendeu lá quando vivia no mundo. Ele vem comigo naquilo que eu aprendi lá quando estava no mundo. A mentira, a fofoca, a maledicência, a insubmissão, os pecados, as máscaras, tudo isso a gente aprendeu no mundo, porque no mundo a gente aprende que não pode ser de verdade, né? Que se a gente for de verdade, as pessoas descobrem quem a gente é, e daí elas vão julgar a gente. Então a gente não quer que ninguém julgue a gente. A gente quer que as pessoas pensem da gente o que a gente quer projetar para elas. Esté precisava vencer essas coisas. Jeremias 12:5: se você correu com homens e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça num terreno seguro, o que você vai fazer nos matagais junto ao Jordão? Em outras palavras, se você perde para aquilo que está equiparado a você, para aquilo que é fácil, como é que você quer ganhar das coisas grandes? Se você está discipulando, não consegue dar conta de uma pessoa, como é que quer dar conta de 10? Como é que quer ganhar as multidões? Se você não consegue vencer um pecado tão pequeno, quanto a masturbação, quanto a maledicência, quanto às impurezas, a imoralidade das coisas, da vida, como que você quer vencer coisas maiores? Deus quer que a gente passe por essa escola, vença isso para chegar em outros níveis. Fala para o teu vizinho: isso é que nem videogame, tem que passar de fase, irmão. Não é verdade? O monstrão está sempre no final. Mas você só consegue derrotar o monstrão se você pegar energia na primeira fase, na segunda fase tu pega outra energia. Não é isso? E aí pega o monstrão lá e pau na moleira. Se você se cansa com quem anda a pé, como é que você quer correr com os cavalos? Se você vai para a academia e levanta um peso com uma barra de 10 quilos e 5 quilos em cada lado, você quer que bota 40 quilos em cada lado para você pegar? Vai morrer.
vai colar aqui. Mas escute uma coisa. Nessa noite Deus está nos dando graça, intensidade, para a gente não só correr com os cavalos, competir com os cavalos, mas vencer deles. Diz a Bíblia que um grande homem de Deus, porque vivia em intensidade, ele correu com os cavalos, ele venceu os cavalos. O nome dele, Elias. Elias ora e diz: Acabe, corre. Ele fala para o rei: corre, porque vai chover. E o rei... E Elias sai correndo, passa os cavalos e chega antes do rei. Aleluia. Fala para o teu vizinho: receba essa unção de Elias. Vai correr com os cavalos, vai ganhar para os cavalos, meu irmão. Aleluia. Mardoqueu desafia Esther a romper os limites. Deus quer te usar, mas você precisa romper os limites. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouviu hoje à tarde, o Lex não chegou onde chegou assim, catapultado. Ele estava aqui, de repente, pum! Não, irmão, tem um caminho. Esses meninos aqui, ó, o Pedro, o Bruno e o Tobias, Sambalat Chessem. Ele disse que outro dia estava na igreja, irmãos. Aí o pastor falou assim: vamos construir o templo. Aí o pastor levou a maquete do templo para frente da igreja. Irmãos, reúne aqui. Ele estava lá no fervor, em oração. Aleluia, aleluia, Chewbacca, Chewbacca e tal, né? Ele está lá na oração, quando de repente o pastor falou: ó Senhor, nós estamos aqui como Neemias que levantou os muros de Jerusalém. Nós vamos erguer esse templo e não haverá Tobias que vai nos deter. Diz que todo mundo parou a oração, olhou para ele e começaram a rir, balançar a cabeça. Mardoqueu desafia Esther dizendo: vai além do seu limite. Olhe para mim. Vá além desse limite que você diz que é um limite. Ele não é um limite. Alguém disse certa vez: impossível é só uma palavra. Disseram para mim que era impossível fazer isso aqui. Disseram para mim que isso aqui nunca aconteceria, que a gente nunca conseguiria fazer. Nossa, eu estou tendo uma ilusão, parece que eu estou dentro de um templo bonito e acabado. Você está entendendo? Disseram para mim que eu não ia ficar 6 meses nessa igreja, que eu não ia aguentar a pressão daqui. Só que eu tenho ensinado uma coisa: a pressão de dentro tem que ser maior do que a pressão de fora. Isso é intensidade. Tem pressão dentro de você, então a pressão de fora não te derruba. Quem é que Deus vai usar nesse tempo? Diga comigo: aqueles que reconhecem que é necessário muito mais do que as próprias forças para ver o poder de Deus agir. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olhe para a sua Bíblia no verso 16. Diz assim: Esther dá uma ordem. Verso 15: então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que é que Esther faz, meu irmão? Esther começa a entender o seguinte: eu tenho um problema que é maior do que eu, e ele chama-se desafio. Desafio e sofrimento são 2 coisas diferentes, tá bom? Só para resumir: sofrimento é assim: você olha para a tua vida e diz: se isso não tivesse na minha vida, eu seria muito melhor. Então isso é sofrimento. Por exemplo, pecado é uma forma de sofrimento. Se o pecado não tivesse na tua vida, na minha vida, a gente seria muito melhor, amém? Agora, desafio é aquilo que você olha para a sua história, mesmo que causou dor em você, e você diz assim: se isso não estivesse na minha vida, eu seria pior. Pegou? Aquilo que muitas vezes você chama de sofrimento, na verdade foi só desafio para você. E o desafio nos faz crescer, nos leva para outro nível.
Davi venceu o gigante Golias e era um grande desafio, mas a vitória sobre aquele desafio levou Davi para o trono. José venceu o desafio de não se deitar com a mulher de Potifar. E isso mesmo que o levasse para a prisão, mas foi através dali que ele foi parar no trono. Ele dorme uma noite na prisão, na outra noite ele já está dormindo no palácio. Você está aqui? Esther entende que ela não podia resolver esse problema com as próprias forças. Ela dá uma ordem: jejuem por mim. Essa batalha é difícil e, portanto, nós precisaremos de uma intervenção sobrenatural, uma intervenção divina. Jejuem por mim. Mas aí ela diz aquilo que eu disse ontem: eu também jejuarei. O problema, meu irmão, é que a gente transfere para os outros aquilo que a gente deve fazer. Não adianta a gente pedir para alguém jejuar por nós se a gente não está jejuando. Meu discipulador ora por mim, jejua por mim. Você está orando, você está jejuando? Então eu vou entrar junto com você. Agora se você não está, não vou fazer por você. Você está aqui? Deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu preciso falar com você muito sério. Nada do poder de Deus na minha vida em nenhum momento aconteceu sem que houvesse um preço a ser pago em jejum e oração na minha vida. Nada. O chamado aconteceu por causa de jejum e oração, e muito jejum. Amar aconteceu por causa de jejum e oração. O dom de línguas na minha vida aconteceu por causa de muito jejum e oração. Ser pastor aconteceu na minha vida por causa de jejum e oração. Vir para a Boa Esperança aconteceu por causa de jejum e oração. Revoluções que acontecem em Boa Esperança aconteceram por causa de jejum e oração. Deixa eu te falar uma coisa, esses são os bastidores. Às vezes as pessoas não sabem, mas nós precisamos pagar preço. Deixa eu te falar uma coisa, a gente gosta muito de liderar os outros, não é verdade? Alguém chega para nós assim: querido, estou passando por isso, você diz assim: ei, faz isso, ei, faz aquilo, ei, faz aquilo outro, ei, faz aquilo outro. Ei, faz aquilo outro. A gente sabe dar ordem para as pessoas, a gente sabe liderar as pessoas, a gente sabe apontar o caminho para as pessoas, mas nós não fazemos isso com a gente mesmo. Sabe o que é o jejum? É você liderando você mesmo. Ei, carne! Aí você está lá jejuando. Ai, o jejum de carne, meu Deus. Ai, é muito sofrimento, não vejo a hora de acabar esse jejum para eu logo comer uma picanha. Deixa eu falar uma coisa, acaba logo esse jejum não serve para nada. Jejum não é para isso, irmão. Jejum é para você estar liderando você. Eu estou com muita vontade de comer carne, mas eu não vou recuar, porque eu estou liderando a mim agora, porque eu estou assumindo aqui o controle de depender de Deus. Eu não vou fazer nada que eu quero, eu vou deixar que Deus me guie. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jejum é uma disciplina espiritual. Para a gente ser usado por Deus, a gente precisa muito mais do que um querer, muito mais do que uma vontade. Eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero isso. A gente pode querer um monte de coisas, mas se não tivermos uma disciplina espiritual de depender de Deus, dizer: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso do Senhor. Isso é jejum. Jesus, próprio Deus, falou por meio dos profetas: vocês acham que eu estou atrás desse jejum ridículo que vocês estão fazendo? Joel fala sobre isso. Vocês rasgam as vestes de vocês, mas oprimem as pessoas. Vocês choram, gritam, pranteiam, mas tratam mal as pessoas. Ele diz: eu não estou atrás desse jejum. Ao invés de rasgar as vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Ao invés de você se orgulhar porque ficou sem comer carne 20 dias, eu quero que você mude de atitude. Eu quero que você se recue e deixe eu passar à sua frente. Escute uma coisa: nenhuma revolução vai acontecer nessa terra. Não vai acontecer nenhuma revolução na sua vida, na sua casa, na sua família, se você não entender que isso é uma batalha espiritual e você precisa pagar preço no nível espiritual. Jejum é desarmar nosso sistema. Quando você olha para os orientais, os caras jejuam e deitam numa cama de prego. E
não acontece nada com eles, porque eles desarmam o sistema deles por completo. Eles se submetem à influência espiritual, no caso deles são demônios. Eles jejuam para que os demônios operem com mais intensidade na vida deles. Mas como crente em Jesus, nós jejuamos para que o Espírito Santo atue com mais intensidade em nós. E a gente começa a ver as coisas acontecerem no mundo espiritual. A gente fica mais sensível ao mundo espiritual. E quando a gente jejua, a gente percebe tanta coisa. Eu nunca vi tanto demônio na minha vida quando jejuava assim intensamente, né? Vários jejuns seguidos. De perceber os demônios onde eles estavam. Saber que tinha um aqui operando. Saber que tinha um aqui. Irmãos, era uma coisa incrível. A gente está pesado demais. E a gente precisa jejuar. Pesado com o pecado. Pesado com as críticas. Pesados com as limitações. Esther, começa a orientar isso. Diga comigo, não há como ser usado poderosamente por Deus se eu não me exercitar. Diga exercitar. Diga exercício. Jejum e oração. Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, exercita-te pessoalmente. Não dá para terceirizar, né? Não dá para o Gabriel malhar e eu ganhar músculo. Não dá. Não dá. Diga para o teu vizinho, é você que tem que fazer por você. É você. Escute uma coisa, quando você jejuar, não foque na dificuldade do jejum. Foque no propósito do jejum. Eu jejuava 10 horas seguidas. Hoje eu não estou praticando isso, né? Dá para perceber. E quando eu jejuava 10 horas seguidas era o jejum absoluto. E eu começava a jejuar muitas vezes às 7 da manhã, às 6 da manhã, o horário que eu acordava para ir para o trabalho, e ia até às 17 horas. E quando eu jejuava, de hora em hora, eu parava o que eu estava fazendo para orar. Às vezes orava ali de frente para o computador, às vezes orava indo para o banheiro, às vezes orava indo do bebedouro para pegar água. Mas era de hora em hora. E eu dizia, Senhor, eu estou abrindo mão de comer hoje, porque eu entendo que a tua revelação para mim é mais importante da comida que eu tenho que comer. O Senhor tem algo para mim tão grande, tão grande, tão grande, que se eu parar para comer, eu vou perder tempo. E eu quero estar perto do Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Meu irmão, ninguém surge do nada. Ninguém aparece do nada só sai nada. Só Deus é que faz do nada surgir tudo. Quando você jejuar, não foque na dificuldade do jejum, mas no propósito do jejum. Você sabe qual é o propósito do jejum? Futuca teu vizinho e diga, crescimento seu. Esse é o propósito de todo jejum, fazer você crescer. O propósito de todo jejum é fazer você crescer. Não, estou jejuando para ganhar um carro. Irmão, vai comer, irmão, pelo amor de Deus. Isso é um jejum ridículo. Não, estou jejuando para arrumar uma namorada. Ó, para aí. Se está dentro de propósito, fica tranquilo que você vai crescer nesse processo até chegar à namorada. Falo por mim mesmo. Foram 10 sextas-feiras jejuando pela Mara, sem saber quem era a Mara. Propósito. Diga comigo propósito. Diga comigo, é melhor suar no treinamento do que sangrar na batalha. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós jejuamos, o mundo espiritual, ele é acionado, ele é mexido, ele é alterado. Olha para o livro de Esther, por exemplo. Esther está jejuando 3 dias, diga comigo, 3 dias, 3 noites, diga 3 dias, 3 noites. Diz a Bíblia assim, olha para a sua Bíblia, lá no capítulo 6, Esther 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Então mandou que trouxessem um livro da história do seu reinado e o lessem para ele. E nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os 2 eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Deus não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Quem não deixou Deus dormir?
Quem não deixou... Essa foi ótima, essa piada, né? Quem não deixou o rei Xerxes dormir foi quem? Poxa, já respondi para você, né? Deus. Ele está agindo mesmo que o nome dele não apareça lá. E o que acontece, querido? O rei Xerxes então não dorme, pega o livro para ler, e ele descobre o que Mardoqueu fez por ele, e ele então resolve honrar Mardoqueu. Só que nesse momento está chegando Amã, e Amã já veio de casa com uma ideia, porque ele estava furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu mais uma vez não se curvou diante dele. E ele falou o seguinte: eu não quero só matar o povo judeu, eu quero agora fazer algo mais violento com Mardoqueu. E a mulher dele falou: faz o seguinte, faz uma forca de 20 metros de altura, que todo o reino vai conseguir ver. Por isso que ela tinha 20 metros de altura, para poder ser visível a todo mundo. E mata Mardoqueu no mesmo dia lá na forca. Pede ao rei para liberar isso. E Amã está chegando no palácio para conversar com Mardoqueu sobre isso. E quando ele está chegando para conversar com o rei Xerxes sobre isso, e quando Amã está chegando, o rei olha para ele e diz assim: quem é que está chegando aí? Pergunta aos criados. Aí o pessoal: é Amã, manda ele entrar. Aí Amã chega. Aí Amã, quando ia falar assim: ó rei, eu... Aí o rei falou assim: peraí, deixa eu te falar uma coisa primeiro. Amã, o que você acha que eu devo fazer com uma pessoa que eu quero honrar? Naquela hora Amã ficou incorporado do espírito de Roberto Carlos. E ele pensou: esse cara sou eu. E aí ele começou: não, ó, eu rei, eu vou falar de mim. Eu, se eu fosse você, rei, eu pegava o cavalo que ninguém montou, e botava lá, e botava esse cara em cima do cavalo, e pegava assim o pessoal do palácio, fazia uma fila assim, e botava o cara lá montado, ainda botava vestes reais sobre ele, e aí botava ele para passar, e botava um arauto gritando: é isso que o rei faz com o homem a que ele quer honrar, e tal. Eu faria isso, rei. O rei olha para ele: então vai lá, pega Mardoqueu e faz exatamente o que você falou. E aí Amã está saindo furioso e diz: espera aí, Amã. Aí Amã olha para trás e diz: ó, não deixe de fazer nenhuma das palavras que você falou, detalhe por detalhe. Meu irmão, você acha que filme que é emocionante? Emocionante é o livro de Esther, meu irmão. Isso aqui que é história, isso aqui que é verdade, que é revelação, que muda a nossa vida. O que acontece quando Esther jejua? É que o mundo espiritual é acionado. Quando você jejua, querido, o mundo espiritual começa a ser mexido em seu favor. Coisas se destravam, parentes se rendem a Jesus, maridos se convertem, sabe, pais se convertem, perseguições, você já não sente mais a dor na sua pele. Você está entendendo isso, amém? Quem Deus vai usar nesse tempo? Os que encontram o real propósito para a sua vida. Diga comigo: os que encontram o real propósito para a sua vida. Leia o verso 14. Diz assim, palavra de Mardoqueu: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Diga isso comigo: ocasião como esta, posição de rainha. Isso fala de propósito. Você está aí porque tem um propósito. Você chegou aí porque tem um propósito. Você faz o que você faz porque tem um propósito. Você tem o talento que você tem porque tem um propósito. Você tem, sabe, uma vida financeira favorável porque tem um propósito para isso, para você servir para alguma causa. Você tem acesso a tantas pessoas que você tem acesso porque tem um propósito. Você está entendendo isso, irmão? E outra, você passou pelo sofrimento que você passou porque tem um propósito. Mardoqueu está lembrando a Esther o seguinte: tem um propósito para você estar aí. Ei, Chuchu, olha para cá, tem um propósito para você estar aqui nessa conferência. Escute uma coisa, tem um propósito para você ter sido salvo, e não é ficar sentado com o bumbum na cadeira. E não é para vir, olhar, curtir, paquerar, é muito mais do que isso. Acorda, meu irmão. Quando Jesus foi para a cruz, não foi apenas para ele sofrer e morrer na cruz. Tinha um propósito. O propósito é trazer salvação a toda a humanidade, resgatar você e a mim. Isso é propósito.
Nós não construímos esse templo para ser o mais bonito de Boa Esperança. E é. Mas ele não é o último, nós vamos construir um outro maior que esse ainda, em nome de Jesus. Mas não construímos para ficar assim. Isso não é monumento, isso é movimento. Tem um propósito para isso aqui. Trazer a glória de Deus para a cidade de Boa Esperança, a grandeza de Deus para esse lugar. Para que todo mundo olhe para cá e diga assim, nossa, que Deus grande eles têm, hein? Meu irmão, escute uma coisa. Deus usa Mardoqueu para lembrar Esté o propósito de Deus para a vida dela. Esté, você não está aí nessa posição de rainha para ter as regalias que você tem somente. Esté, você não está aí para você poder ficar desfilando as roupas de marca que você pode ter. Esté, você não está aí para ser bajulada pelos criados. Esté, você não está aí simplesmente para ser a dondoca. Não, Esté, tem um propósito para você estar aí. E o propósito é salvar pessoas para a glória de Deus. Deus colocou você aí para preservar um povo inteiro. Escute uma coisa, Deus salvou você, porque quando Deus salvou você, Ele não estava olhando para você, Ele estava olhando para a multidão atrás de você. Quando Deus salvou o Rodrigo Barbosa do Amaral, Ele não me salvou apenas para dizer, pô, sou salvo, que legal, bom, agora é só morrer e esperar Jesus voltar então. Não, Ele salvou com um propósito, Ele não estava mirando somente em mim, Ele estava mirando na multidão atrás de mim. Ele estava mirando numa cidade no norte do Espírito Santo chamado Boa Esperança. É maior do que eu. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Você está entendendo isso? Escute uma coisa. Mardoqueu está dizendo para Esté, você não foi levado até aqui para simplesmente ser bajulada pelos maquiadores. Não, você foi levado até aí porque Deus tem um propósito. Esté, Deus te deu influência para mudar a história de muitas pessoas. Querido, querida, a história de vida que você tem, a cultura que você tem, o conhecimento que você tem, o acesso que você tem às pessoas, tem um propósito, é para influenciar e mudar a vida de muitas pessoas. Escuta aqui, olha para mim, pessoal aí, os youtubers de plantão. Você não faz canal para ter dinheiro, nem para ficar famoso se você é crente. Você faz canal para influenciar e mudar a história de muitas pessoas. Você está entendendo isso? Como o Vitor compartilhou nessa tarde. Se você quer ganhar dinheiro, irmão, vai fazer outra coisa. Amém. Escute uma coisa. Talvez você pense na sua cabeça, mas é utopia esse negócio de ganhar uma multidão. Não vai dar. Não conheço esse negócio que uma cidade foi ganha para Jesus. Ah, pastor, você não é legal. Tem uma história de um homem que eu gosto muito. O cara está na beira da praia, correndo, praticando um Cooperzinho pela manhã. E ele está correndo. Quando ele olha assim na areia, tem um cara lá na beira da praia. E tinha um monte de estrela do mar assim, que o mar tinha trazido. Estava lotado de estrelas do mar na beira da praia. E tinha um cara lá embaixo, e o cara pegava a estrelinha e, com muito cuidado, jogava dentro d'água. Depois pegava uma segunda e jogava dentro d'água. Jogava dentro d'água. O cara parou. Ô rapaz, você não está percebendo que esse serviço que você está fazendo é inútil? Você não vai conseguir salvar todas essas estrelas, o sol já está se levantando. O cara olhou para cima, olhou para ele, falou assim, eu sei. Pegou uma estrelinha e falou, mas para essa aqui, eu fiz a diferença. E jogou dentro d'água. Eu só sei de uma coisa. Na sua vida, Ivone, eu fiz a diferença. Na sua vida, Céia, eu fiz a diferença. Na sua vida, Gabriel, eu fiz a diferença. Na sua vida, Daniel, eu fiz a diferença. Eu fiz a diferença para cada um. E é assim que chega a multidão. Porque uma multidão é formada de um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Amém? Então comece pelo começo. Como disse o Rômulo hoje. Comece com um. Deus salvou você para você ganhar pelo menos um. Aponta para o teu vizinho e diga, pelo menos um. Pelo menos um. Você precisa se perguntar qual é o propósito da minha existência. Né, Daniele? Cadê a Daniele? Vai ser médica. Tem um propósito para isso. Não é para você ficar rica, famosa e ter o seu nome num consultório, uma plaquinha. É maior do que isso.
Deixa eu te falar uma coisa, queridão, olha para mim. Você não tem o dinheiro que você tem apenas para ter. Tem um propósito maior para você ter esse dinheiro. E escute uma coisa. Você não passou pelo sofrimento que você passou até agora por simplesmente passar. Tem um propósito para isso. Teve um homem na Bíblia, que eu já falei dele aqui, José. José, ele começa a vida dele em casa, junto aos seus irmãos, com um sonho. Viaja aqui comigo, irmão. O sonho dele é que ele seria um grande líder e que muita gente se curvar diante dele, inclusive os irmãos dele e o pai dele e a mãe dele. E aí José foi lá e falou assim: cara, eu tive um sonho. Sonho esquisito, né? Sonho bem legal, sonho muito esquisito. Aí eu vi assim, sabe, o sol, a lua e as estrelas todas se curvando para diante de mim, assim, entendeu? E eu estava lá e, cara, eu me senti o cara naquele negócio ali. E aí os irmãos dele já começaram a olhar para ele atravessado. Esse cara é muito atrevido, está pensando que vai mandar na gente, está pensando em quem ele é. E aí eles tentam abortar o sonho de José. E a primeira coisa que eles fazem, José tem 17, quantos anos José tinha? 17 anos, meu querido, escute. Quem tem 17 anos aqui, levante a mão. Olha aí, a sua idade. Pensa em você sendo jogado dentro de um buraco e sua mãe e seu pai não sabem do seu paradeiro. E dali você é vendido para a Europa. E você vai parar lá na Europa. E lá na Europa, você vai trabalhar lá, sabe, limpando o chão da casa de alguém. E você não pode falar no celular, não pode voltar, não pode fazer nada. Só que isso, querido, não dura um dia, não dura um mês. Duram 13 anos. 13 anos. E nesse processo, José está trabalhando na casa de um homem. Ele é acusado injustamente de tentar violentar a mulher desse homem, do Potifar. E ele então é lançado na prisão, sem ter culpa. Ele vai parar na prisão. E lá na prisão, Deus dá a graça para ele e revela 2 sonhos de 2 homens diferentes, o copeiro e o padeiro. E ele fala para eles assim: olha, chegando lá, fala do rei para mim, eu estou aqui, minha causa não foi resolvida até agora, não tem provas consistentes para poder me manter aqui na prisão, resolve meu problema. Os caras voltam, o padeiro é morto, o copeiro é restituído, mas o copeiro se esqueceu de José. E sabe quanto tempo isso durou? 2 anos de esquecimento. E José está na prisão. Mas de repente, os faraó têm um sonho. O copeiro então se lembra de José. Olha, teve um cara que eu fiquei preso lá no Carandiru, e ele falou comigo que revelava sonho. Inclusive foi por causa dele que eu vim parar aqui, porque ele revelou o sonho para mim. E o rei então, o faraó manda chamar José. José revela o sonho do faraó. E o que acontece em seguida? José é promovido a governador do Egito. O rei chega a dizer: olha, quem manda aqui sou eu, mas escuta uma coisa, ninguém vai fazer nada aqui sem a sua autorização. Pegou o anel dele, colocou no dedo de José e falou: você pode mandar em tudo aqui. Agora escute uma coisa, o cara agora está cheio de poder. Lá vem os irmãos dele. Olhe para mim, lá vem os irmãos dele. Os irmãos dele chegam, ele olha para os irmãos dele e fala assim: agora é a hora da vingança. E aí ele faz uma brincadeira com os irmãos, vai fazendo os irmãos entrarem na dele. Só que chega um momento que ele fala assim: eu sou José, o irmão de vocês. E agora o que acontece é o processo inverso. Os caras entram num temor. Diz assim: caramba, ele vai matar a gente. E aí então José olha para eles e diz assim: escute uma coisa, olhe para cá, querido. Ele diz assim: vocês estão pensando que foram vocês que me colocaram numa cova e me fizeram sofrer para vir parar aqui? Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que mandou para cá para preservar a vida de vocês. Escute uma coisa. Vocês acham que foram vocês que me causaram toda a dor para eu vir parar aqui? Não. Foi propósito de Deus para que eu me tornasse senhor e governador em toda a terra do Egito. Sabe, com essa palavra, sabe o que José está dizendo? Eu não vim parar aqui porque eu fui um rejeitado por vocês. Eu não vim parar aqui porque Deus se esqueceu de mim e me largou na cova. Eu não vim parar aqui porque eu sou um Zé Mané, um pobre coitado. Eu não passei pelo sofrimento porque simplesmente vocês me causaram isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui porque eu sou um rejeitado. Eu não estou aqui porque eu sou um derrotado. Não, eu estou aqui porque Deus é soberano. Porque Deus está cuidando da minha história.
Porque tudo que acontece na minha vida está na mão do meu Criador, até mesmo os sofrimentos que eu passo, até mesmo a dor que eu experimento. Mas ao mesmo tempo José também está dizendo outra coisa. José está dizendo o seguinte: eu não cheguei nessa posição porque eu sou o cara, eu não cheguei aqui porque eu sou capaz, eu não cheguei aqui porque eu sou bom, eu cheguei aqui porque Deus é misericordioso, Deus me trouxe até aqui. Escute uma coisa, meu irmão, você chegou onde você chegou, eu cheguei onde eu cheguei, porque Deus é misericordioso. Não é a gente que é bom, Ele é bom. Não é a gente que é capaz, é Ele que é poderoso. E aí José então revela o propósito de Deus. Gênesis 45:7 ele diz: Deus me enviou, diga, Deus me enviou, na frente das pessoas, à frente delas. E José diz: na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que vocês teriam descendentes. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem ideia. Eu estou vivendo uma história que você pode viver amanhã. Eu saio da minha cidade, da minha terra, e venho para uma cidade que eu nem sabia que existia no mapa, Boa Esperança. Deus me mandou para cá, me fez passar por tudo que eu passei, me treinou no sofrimento, para aqui trabalhar com você, para ganhar uma cidade para Jesus. Essa pode ser a sua história. Talvez ganhar um continente para Jesus, ganhar a África para Jesus, ganhar a Ásia para Jesus, ganhar a China para Jesus, por exemplo. Teve um garoto, Hudson Taylor. Ele tinha cerca de 20 anos de idade. E ele deixa a Inglaterra e resolve fazer missões na China. E ele chega lá e a namorada dele não aceitava o chamado dele. Ele passa todo um processo. A igreja que o mantinha lá, a junta de missões que o mantinha na China, não queria mais enviar dinheiro para ele. Mas mesmo assim, o Hudson Taylor continuou trabalhando na China. Continuou trabalhando na China. Sofria. Tinha dia que ele tinha alguma coisa para comer, tinha dia que ele não tinha nada para comer. E tinha vezes que pessoas chegavam e davam uma oferta para ele poder comer. E a junta de missões cortou o barato dele porque ele era inglês, mas se vestia como chineses. E aí os ingleses não gostavam dessas coisas. Ele deu a vida pela China. Ele diz o seguinte, tem uma frase que é atribuída para ele, porque de fato é dele, ele diz assim: nunca houve um dia sequer na China cujo sol se levantasse sem que me achasse de joelhos orando pela China. Hudson Taylor morreu de enfermidade e um século se passou. E hoje a China tem mais de 60 milhões de convertidos por causa de um jovem que decidiu deixar tudo pelo propósito maior. Deixa eu te falar uma coisa, fique de pé em nome de Jesus. Você precisa saber quem você é. E precisa viver isso na intensidade. Esther sabia quem ela era. José sabia quem ele era. Você sabe quem é você? Escute uma coisa. Eu posso te ajudar nessa noite. Diga comigo: eu sou um instrumento de Deus para a salvação de muitas vidas.